fato, isso é fato. Você está num lugar lindo da Grécia, num restaurante, ou num bar, ou em algum bistrô muito chique, tomando, sei lá, aparentemente um vinho branco, um champanhe, alguma coisa que deve ser muito cara, querendo dizer sobre como funciona a cabeça de um cara que neste momento, no momento em que você está falando isso, o cara está preso no trânsito, com um sol de 40 graus, tostando ele dentro do carro, a hora que o resultado dele quebrou, ele tá putaço com a multa que ele acabou de tomar, porque ele tava no rodízio, ele esqueceu, e aí ele tem que trabalhar porque no final do mês ele vai ter mais uma parcela do IPVA para pagar. Você entendeu a disparidade de realidade que você está da maior parte do público brasileiro? O que foi? Vamos de Lula, vai. Dá play. O que aconteceu? Os Estados Unidos não deu importância para embaixador no Brasil, porque faz 1 ano e meio que ele está no poder, não mandou para cá. Tá? Aí tenta mandar e acha que a gente tem a obrigação de fazer a data que eles querem. Não é correto e não é possível, e nós queremos ser tratados com respeito. Bom, pois bem, nós tomamos a atitude, ele, então, tomará a atitude de caçar o visto da nossa embaixadora. Se ela sair para cá, ela vai ter que tirar visto outra vez. Ele tomou essa atitude que eu acho uma atitude, sabe, irresponsável, impensada, para um país que tem 203 anos de diplomacia, de relação diplomática, não está desnecessário. Então, veja, é o seguinte, eu tenho falado com todas as pessoas do mundo. Eu não aceito, sabe, mentira sobre o Brasil. Esse país é muito grande, esse país tem muita história, tem muita responsabilidade, e não dá para ninguém imaginar que vai derrotar o Brasil com mentira. Não dá. Não dá para ninguém pensar que vai se intrometer de fora aqui para, sabe, disputar as eleições. Se eles quiserem fazer no outro país, que façam. Aqui no Brasil, não vão fazer. Ele deu essa entrevista no Palácio extremamente desconfortável dele. Por que foi revogado o visto da embaixadora? Na verdade é o seguinte, teve algum pedido que os Estados Unidos fez pro Brasil, e o Brasil enrolou demais pra fazer. Eu não lembro exatamente o que era, a gente agiu anteontem, acho que é isso, né? Ontem. Alguma também coisa de diplomacia que o Brasil demorou muito pra realizar. Eu não lembro, acho que era a troca de uma embaixadora dos Estados Unidos, alguma coisa assim. E os Estados Unidos falou, então tá bom, então pega deles e revoga o visto. Novamente, cara, é aquela coisa de ideológica, né, de se tratar a relação internacional de forma ideológica, né? É uma crise que nós estamos vendo no mundo, isso, tá? O fato do Trump ser presidente americano mostra muito como o mundo degringolou em termos de respeito a instituições, de verdade, tá? E o Lula ser presidente do Brasil mais ainda, né? Então é um desastre total isso. Vamos lá, próximo. Lula deixou de ir à sabatina da Globo News por causa do episódio do PowerPoint, no caso do Banco Master, diz Daniela Lima, né, que saiu horas antes, né, o PowerPoint dele com o Daniel Vorcaro, né, da galera do PT ali. Gente, pra vocês verem como é assim, eles tratam a gente como se fosse idiota. Porque assim, se ele é um presidente, vamos lá, se ele é um presidente que... O que foi? Eu vou me abaixando. Se ele é um presidente que leva a sua população a sério, ele ia falar o quê? Falar, beleza, eu vou lá porque essa é a oportunidade perfeita pra eu explicar isso daí. Em vez disso, ele se acovarda e fala, só não vou. Não vou, e sabe o que vai acontecer? Nada, porque o eleitor gado do Lula vai continuar sendo gado do Lula, independente dele ter ido ou não. É aquele típico, a típica pessoa que responde assim, dito isso, eu vou votar 13, dito isso, eu voto 22, mesmo com todas as provas de que é um absurdo tudo que essas pessoas estão fazendo. Infelizmente, repito de novo aquela frase do Kim, do Congresso. Essas são as pessoas que o Brasil merece, mas não as pessoas que o Brasil precisa. Não, na verdade é o seguinte, você sabe que essa batina da Globo News é mais de 1 hora, né? 1h30. De 3 entrevistas. São 3 ou 2? São duas. Essa Dia Natuzaneri. São duas, né? Assim, te destruindo ao vivo, né? Então, se você tem um governo que não dá pra defender as coisas, eu sinceramente, cara, se eu fosse da campanha do Lula, eu ia falar, não vai. Não vai. Você tá na frente das pesquisas. O Flávio Bolsonaro tá todo atrapalhado, também não vai. Você vai lá se expor pra quê? Não vai. O Flávio ainda não confirmou se ele vai ou não vai na Globo News. Ah, tá. Não, eu confundi com a outra, né? E assim, se o Flávio for, se preparem, porque ele vai passar uma vergonha, cara. Meu Deus do céu. Ele vai ser absolutamente mogado por aquelas duas. Tá? Vamos lá? Próximo.
Oba, eu gosto. Essa daí tem um vídeo dele? Eu tenho aqui, eu te mando, peraí. Não vou nem ler as aspas que eu quero ver. Peraí. Eu vi a carinha do Wagner Moura e já fiquei feliz. A próxima pauta é Wagner Moura, tem uma aspa gigante aí, eu não vou... Tira da tela aí pra eu não ler. Tira, senão eu vou ler, tira! Eu quero ver o que ele falou, eu quero fazer reacts. Eu gosto de reacts espontâneos. Gosto. Mandou? Mandei. Eu tinha separado essa exclusivamente pra você hoje. Esqueci de mandar. Sei que você ama o Wagner Moura. Vamos ver. Deixa eu dar Não precisa da F11, que ele cabe direitinho dentro do Cuts. Põe na tela. Wagner Moura, quero dialogar com a direita. Cansado, mas... Vai lá. Eu acho que a tolerância é um fator fundamental, um pilar da democracia. Você tem que ser tolerante com... O que para mim é assustador é que a gente não está vendo mais a realidade da mesma forma. Isso para mim é assustador, porque eu lembro também numa época em que a esquerda, a direita, se a gente polarizar a mesma coisa, a gente brigava, discutia, mas a gente estava vendo o mesmo fato. Hoje, os fatos, eles não importam mais. Isso para mim é um negócio que eu não sei o que fazer. Se os fatos deixam de ser relevantes, se deixam de existir fatos e passam a existir versões da realidade, se eu tenho a minha realidade, você tem a sua realidade. É aquela velha frase, cada um tem direito às suas opiniões, mas não aos seus próprios fatos. Aos seus próprios fatos. E para mim, a gente tá aqui, né? A maior ameaça a isso que esses caras inventaram aqui, a democracia, eu acho que é a polarização. Mesmo. Vamos lá, eu vou começar falando o seguinte. Wagner, em primeiro lugar, assim, que bom que você, em algum momento da sua fala, você falou, eu não tô entendendo, ou eu não estou conseguindo entender, ou eu não... Ótimo. Você pela primeira vez se colocou no lugar de humildade de quem não sabe o que está falando, né? Isso é ótimo, porque realmente você não sabe. Eu começaria pelo seguinte fato, isso é fato. Você está num lugar lindo da Grécia, num restaurante, ou num bar, ou em algum bistrô muito chique, tomando, sei lá, aparentemente um vinho branco, um champanhe, alguma coisa que deve ser muito cara, querendo dizer sobre como funciona a cabeça de um cara que neste momento, no momento em que você está falando isso, o cara tá preso no trânsito com um sol de 40 graus tostando ele dentro do carro, a hora que o jantar dele quebrou, ele tá putaço com a multa que ele acabou de tomar, porque ele tava no rodízio, ele esqueceu, e aí ele tem que trabalhar porque no final do mês ele vai ter mais uma parcela do IPVA para pagar. Você entendeu a disparidade de realidade que você está da maior parte do público brasileiro? E aí o que você faz para, na sua bolha que está aqui em cima, no topo da pirâmide, para você parecer um cara inclusivo? Você vai lá na base da base da base, você vai lá no cara que está numa invasão do MTST, que é uma pessoa sem nenhuma instrução, e acha que colocar aquela pessoa dentro de uma categoria que lhe interessa, essa aqui é a mulher preta periférica, essa mulher me interessa por dizer que os interesses dela devem passar pelo meu amigo Lula, ou por algum superpoderoso que tá também, mesma coisa que você, homem, hétero, cis, branco, rico, que ele que vai ditar. Não, cara, você, o cara que tá dentro do carro, a classe média brasileira, olha pra você e fica com ódio, porque você não é nem esta mulher preta periférica que você diz representar, muito menos a maior parte do Brasil, ainda mais a maior parte do Brasil produtivo, que é esse cara que está preso no trânsito cheio de boleto para pagar. Então, que bom que pelo menos você... Agora, a gente não consegue fazer esse debate sem dizer o seguinte, cara. Quem é que diz que o outro... Eu vou dar um exemplo para você. Ontem eu estava na academia, e aí tinha um cara com uma mina, e eles... claramente eram muito esquerdistas, sem tatuagens, daquelas tipo super, tipo bode, pra mostrar que o cara é ateu, aqueles brincão, tal, assim, aqueles cabelos diferentes, tal, a mina do cara também toda diferentona, piercing em tudo quanto é lugar, tal. Aí eu tava de fone, só que eu tinha feito assim pra falar com o cara, eu tirei o fone e falei, mano, beleza. E o fone ficou pra fora. E aí ele falou meio alto pra mina dele, ó o facho ali. Entendeu? Como quem diz, olha o fascista ali, né? Quem que geralmente faz isso? Quem que geralmente olha pra quem discorda nesse sentido e classifica como uma coisa absolutamente terrível? Porque o máximo que você vai ver... Você não fica zoando os playboyzinhos, você não fica zoando vamos chamar o liberbobo. O liberbobo, ele não olha pra um comunista e diz pro outro liberbobo, olha o comunista ali como quem diz, mano, tinha que matar esse cara, tinha que socar esse cara. Quem faz isso é o contrário. O comunista olha pro playboyzinho e fala assim, ó o fascistinho ali, ó. Tem que matar essa gente. Matar esse negócio. Ontem, no grupo eu tenho um grupo
da galera da minha rua, né? E aí, lembra que eu mandei, a gente tava na live ontem, eu falei, e aí, pra aquele meu brother, e aí, o que o Renan falou de merda? Claro que ele não soube dizer, porque o Renan não falou merda nenhuma. E aí ele falou, pra mim tinha que fazer revolução, tinha que forcar todos os políticos, porque você, Arthur, né, você vê, cara, meu amigo, não falou, né? Você, cara, que você pensa mais aí à direita, esse bagulho de direita, de quem tem empresa, que não sei o que lá. Tipo, caralho, velho. Me admira muito o Wagner Moura tá falando isso num tom negativo, porque ele fala assim, cada um, não existem mais fatos, as pessoas veem as coisas conforme a sua realidade, sendo que isso sempre foi o que eles disseram. Não, as pessoas veem as coisas conforme a realidade delas. A pessoa que tá ali assaltando, ela tá vivendo numa realidade diferente da minha. Não posso julgar ela é uma vítima da sociedade. O que levou ela a fazer aquilo ali? E aí, quando pra tratar de um ponto de vista diferente, no sentido de eles serem de esquerda e agora o mundo estar num posicionamento mais à direita, ele coloca uma denotação negativa nessa frase. Não, as pessoas não veem mais fatos. O cara que tá assaltando na favela também não é fato. Ele vai fazer. Se ele visse o fato, ele ia falar, puta, assaltar errado, não vou fazer isso. Mas aí, pra vocês, a lente do não, ele vive uma realidade diferente. Aí é positiva. Agora, quando se trata de um posicionamento político, aí se torna negativo. Inclusive, eu termino a minha análise sobre isso falando o seguinte: você quer dialogar com a direita, ô Wagner Moura? Vamos trocar essa ideia ao vivo. Eu não vou nem chamar de debate. Eu vou falar que a gente vai trocar uma ideia. E eu não vou pra lacrar, pra mentar, mas a gente vai trocar uma ideia. Você vai ter. Porque você já falou várias vezes que você não dialogaria com a direita. Falou, não tem debate, que esses caras não tem. Você já falou isso várias vezes. Que bom que você mudou de ideia. Vamos trocar essa ideia? Escolhe o podcast. Vamos no Podpah. Casa sua. Me leva num lugar onde você é bem-vindo. E eu chego lá como o estranho no ninho. E tá tudo certo. E a gente vai trocar uma ideia. Faça esse exercício. Eu vi um vídeo da Zélia Duncan esses dias, né? A Zélia Duncan, pra quem não sabe, cara, eu sou admirador muito dela, mas a Zélia Duncan, ela era muito militante, né? Muito militante. E bem aguerrida e bem agressiva. Eu vi o vídeo dela refletindo sobre a população evangélica, falando, eu fui conhecer como é que funciona uma igreja evangélica e eu descobri uma comunidade ali que a gente não tem noção de como é que funciona, não sei o que lá. O Gregório do Vivier estava reclamando esses dias do excesso de patrulha nas falas da esquerda. Não, porque não pode falar criado mudo, não pode falar não pode falar CC, que não sei o que lá, né? Então, que bom, cara, que vocês estão percebendo, né? Que vocês exageraram, né? Que bom, né? Vamos trocar essa ideia, o dia que vocês quiserem. Vamos lá? Próximo.